Salve, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. E eu passei um período aí, uma semaninha praticamente, lá no Sítio e Jardim, próximo a Petrópolis, Rio de Janeiro. Um calor assim impressionante. Para quem não sabe, eu ajudo a produzir o canal do Sítio e Jardim. O link está aí na descrição deste episódio. E uma das especialidades do Marco Lacerda são frutíferas, tá? Então, normalmente, quando vou lá, é muito frutífero no sentido amplo da palavra, incluindo o meu conhecimento, que começa a se desenvolver um pouquinho mais a cada encontro, em relação a determinadas frutíferas que não são comuns nas gôndolas de supermercado, mercearias, feiras. Por que não são comuns? Porque são frutas especiais, boa parte, a grande maioria, são todas nativas. Um grande volume faz parte da família Myrtaceae, que são essas meninas aqui que eu vou apresentar já para vocês. E a cada encontro relacionado a trabalho, eu acabo também trazendo algumas mudinhas aqui e aumentando a minha coleção de frutíferas. Já eu vou mostrar para vocês quais são elas que eu já tenho aqui. E essas aqui são 3 espécies novas para coleção. São 2 Eugênias e uma Plínia, tá? Plínia, para quem não sabe, é jabuticaba. E o universo de coleção de frutíferas em vasos, todos esses carinhas que eu vou mostrar hoje se adaptam muito bem a vasos, tá? Esse universo do colecionismo de frutíferas diferentonas, exóticas no sentido de serem diferentes e não de serem propriamente de fora do Brasil, tem aumentado cada vez mais, inclusive em espaços urbanos, tá? Porque boa parte aqui elas se adaptam super bem em vasos e frutificam em vasos também. São plantas aí que demoram de 2 a 5, 6 anos para gerar frutos, podem até vir floradas antes, tá? Mas a fecundação mesmo e a frutificação rola aí de 2 a 5 anos, variando de espécie para espécie, variando de indivíduo para indivíduo, dependendo da sorte, tá? Eu vou fazer aqui um semi-unboxing, então, os conhecidos tubetes do Sítio e Jardim. E aqui a gente tem a Eugênia Farney, que inclusive vai ser episódio aqui durante a semana no canal do Sítio e Jardim. Ele vai fazer uma relação com essa Eugênia Farney e com a Eugênia Bragae, em homenagem ao querido pesquisador João Marcelo Braga, que inclusive já esteve aqui no canal. O link aí tá na tela e também está na descrição do vídeo, tá? João Marcelo, parceiro do Marcos Nadruz, um grupo aí muito legal de pesquisadores lá no Rio de Janeiro. Essa aqui é uma Myrtaceae Eugênia Bragae. São plantinhas muito interessantes que têm muitas diferenciações em folhagens, em estrutura, em lâmina foliar, em desenvolvimento, tá? Eu tenho buscado selecionar indivíduos bem diferentes um do outro, em termos estéticos, tá? E essa aqui, Eugênia Farney. Vou deixar na tela as IDs. Ambas podem aí se desenvolver muito bem em vaso e é o que eu vou fazer aqui no replante do momento. Essas 2 meninas e mais uma terceira estarão aí em episódio durante a semana no canal do Sítio e Jardim. Frutíferas diferentonas assim fazem parte de um dos carros-chefe do Sítio e Jardim. E tem outras coisas também, né? Ele tem aráceas muito exclusivas, antúriums muito exclusivos. Já comentei aí da parceria recente que a gente desenvolveu junto com a Maju, né? E em breve aí teremos novidades, tá? Bem em breve mesmo. Já trouxe alguma coisa de lá dessa viagem e em breve apresento para vocês coisas bem exclusivas ainda aqui no Brasil, tá? Em termos de antúriums, que é o foco do Fly, embora o episódio de hoje será focado aí em algumas variedades e espécies não arácea
que também habitam o subbosque, tal qual esta Plínia martinelli, uma espécie de jabuticaba, tá? Dentre tantas que a gente avistou já lá no sítio e vai avistar. É muito legal mesmo. E é o Marco Lacerda do sítio E-Jardim que tem despertado em mim essa curiosidade, esse interesse de coleção de frutíferas diferentonas assim. 3 nativaças super interessantes. Existem aí em torno de 1.200 mirtáceas catalogadas, descritas mundo afora, e basicamente um terço dessas mirtáceas habitam o Brasil, tá? E a cada mês aí praticamente se descobre coisa nova. É realmente uma loucura bem legal, tá? Bora replantar esses 3 carinhas então. Eu estou aqui com 3 vasinhos diferentes, tá? Mas pro porte das plantinhas já tá num tamanho bom. Tem algumas técnicas para a gente tirar a planta do tubete. E no caso das plínias, a técnica mais recomendada é exatamente o que o Marco Lacerda já ensinou algumas vezes no canal do Sítio E-Jardim. No caso das aráceas eu faço um pouquinho diferente, porque às vezes as mudas são bem pequenas e os caules não são tão rígidos assim como ele explica lá no canal, tá? Quando é arácea, mudinha de Anthurium, por exemplo, eu viro de cabeça para baixo, uma caixa assim, aperto, vou pressionando bastante as laterais, chega a trincar o tubete, vou pressionando, vai caindo terrinha, vai ficando mais frouxo, e aí só vou puxando com cuidado e sai, tá? No caso das mirtáceas, primeira vez que eu vou fazer, eles fazem assim. Pegam o tubete, seguram pelo caule e vão dando tapinhas nas extremidades com... No caso aqui é um cabo de chave de fenda, ó. Saiu já. Aqui. Foi bem fácil aqui no caso de mirtácea, tá? Mesmo porque no caso das aráceas, muitas vezes raízes de Anthurium tem a pilosidade, né? Tem a capilaridade e ele gruda no plástico. Então essa técnica aqui é um pouco complicada, não funciona tão bem assim, tá? Na minha visão, no meu ponto de vista. Mas em termos de arvoretos, assim, pequenas árvores em fase de desenvolvimento, desse jeito aqui é realmente a maneira mais interessante. Bom, substrato para escarinhas, mesmo padrão das aráceas, tá? A gente está falando aí de variedades de subbosque, a gente mimetiza, a gente replica os insumos meio que padrão, assim, padrão de subbosque. Aqui nessa mistura eu tenho perlita, vermiculita, cascas de serrapilheira, tem um pouco de chips de coco, tem também casca de arroz carbonizada, carvão, gosto muito de utilizar carvão, então eu vou deixar aqui o vaso prontinho assim, e depois vou salpicar aqui cote mais bocache, e borrifar com Monstera Lab antes de deixar no local apropriado, tá certo? Vamos agora então com a Eugênia Brague, em homenagem ao João Marcelo Braga. Ele é um pesquisador tido como generalista, mas ele curte muito mirtácea, tá? Saiu facílimo o tubete. É estrutura diferente das raízes, tá? Esse vaso está um pouquinho baixo, então eu vou dar uma dissolvida aqui na forma. Aqui nessa minha mistura de substrato já tem um pouco de cote, já tem um pouco de bocache, mas aí depois eu dou uma garibada também, dou uma reforçada aqui. E Eugênia Farney, ou Farney, reforço aqui que em episódio durante a semana Marco Lacerda trará um conteúdo bastante detalhado sobre essas 2 Eugênias, comparando com uma terceira também, tá? Vale a pena se atentar, você que de repente aí começa a se despertar para a coleção de frutíferas diferentonas assim. Bom, a técnica do tapinha deu muito certo para as 3. Esse vaso já é um pouquinho mais alto também, vai ter que dissolver só um pouquinho lá na base.
E bora com o mesmo padrão de substrato aqui para esses carinhas. Bom, a gente está aqui no corredorzinho que dá da garagem para cá, na entrada da estufa úmida. O excesso de água que escorre da estufa úmida, que vem daqui, corre para lá, naquele sentido, vai para os ralos e tal, e fica com essa umidade aqui. Neste contexto, então, plantas que convivem super bem com as aráceas. A gente tem as mirtáceas aqui. Deixei aqui a mudinha da Eugênia Bragae. Aqui está a mudinha da Eugênia Farney. Farney. Aqui a gente tem a Plínia Martinelli, tá? Uma condição aqui de meia sombra, vai bater um solzinho aqui em determinado momento do dia, mas vai passar a maior parte do tempo com sombra, tá? E Eugênia Subamplexicaulis, que eu já trouxe de outros tempos, tá? Tem um crescimento relativamente lento, tenho poucas referências ainda, mas o crescimento dela não é tão rápido assim. E ela fica um arbustinho, não cresce muito. As demais aqui, elas vão ter um crescimento um pouco maior, dependendo aí das condições de espaço que a gente der. Todas frutíferas diferentonas, muito ricas aí em antocianina, vitaminas. Parte delas são consideradas as geniais superfrutas. Isso é conceito, que significa o quê? Assim como mirtilo, a groselha, a própria jabuticaba, elas são muito ricas em componentes aí, principalmente a antocianina, que traz aí benefícios muito altos para a nossa saúde, tá? Preventivos importantes aí à nossa qualidade de vida. E é por aí então que se encontram, de uma maneira resumida e nas minhas palavras, as mirtáceas. Interessante vocês também acompanharem o canal do Sítio G Jardim, caso o tema das frutíferas nativas, elas despertem curiosidade a vocês também, tá? Em termos de conhecimento, é muito rico também, muito vasto, muito detalhado. Você que gosta da botânica em geral, vale a pena conhecer. Falando então em outras variedades de plantas, espécies e variedades que não arácea e que combinam muito bem em termos de clima. A gente tem uma raridade nativa aqui, raridade até meio que em coleção ainda, é o Litocarium itapebiense, é uma palmeirinha nativa do sul da Bahia, se eu não me engano, localização. Ela fica pequenininha e tal, ela não tem espinhos e é um carinha bem legal também na minha coleção aqui. Estou notando aqui que vai ser meio que uma ode às plantas do E-Jardim. Boa parte das espécies de subbosque que não são aráceas, eu adquiri aí durante os anos com Marco Lacerda do Sítio E-Jardim. Inclusive Chrysophyllum imperiale, tá? Essa planta se destacou bastante aí nos anos de 2021 e 2022, junto com as aráceas. Meu indivíduo aqui tá pequeno ainda, né? É uma planta juvenil, mas está com as formas bem interessantes que correspondem à espécie. Nativaça também. Seus frutos aí foram ultra cobiçados pelos imperadores brasileiros, Dom I, Dom II. E à época, um dos melhores presentes para você oferecer aos nobres estrangeiros era a planta, tá? E o Chrysophyllum imperiale foi um dos carinhas aí que muito se exportou naquele contexto das navegações. Se extraiu também porque a madeira colaborava muito para a construção de navios
enfim, quase que se extinguiu naquele período lá, tá? Existem indivíduos em hábitat original ainda. E graças à nossa horticultura, a conservação ex situ, preservação ex situ, é um carinha aí que está se espalhando nas coleções brasileiras aí. Planta incrível também. Trouxe dela recentemente, mostrando aí que o vaso não estava suportando as condições de temperatura muito elevada e muita secura, né? Mas agora hoje o clima está bem aprazível assim. Essa mirtácea aqui de crescimento muito acelerado chegou aqui ocasionalmente, muito provavelmente a partir de semente vinda de passarinho. O passarinho trouxe de alguma maneira uma mirtácea também. Não dá para identificar ainda ao certo o que é, se é uma jabuticaba, se é uma pitanga, tá? Tá crescendo rápido, só sei que o crescimento é muito rápido. Tomando sol pleno aqui, as folhas estão até um pouco excessivamente estressadas, mas é outro carinha aí, nativo da Mata Atlântica, muito comum originariamente aqui em São Paulo, está se desenvolvendo, outra mirtácea. E esse aqui é um carinha muito incrível, Eugênia pulquérrima, vindo também do sítio e Jardim, outra Eugênia, outra superfruta. Pro tamanho que ela tá, o ideal não era colocar ainda em sol pleno, mas eu resolvi deixar rolar algumas pequenas queimaduras, tá? Ligeiramente, não chegou a detonar totalmente a folhagem, estão apenas amareladas aí. A planta curvou lá para aquele sentido e a gente vê perfilhamento aqui, ó, ou melhor, brotações laterais aqui na base, tá? Por causa dessa curvatura. Aí naturalmente saíram novas gemas aqui, tá? A planta está indo muito bem, o crescimento é relativamente acelerado. Ela tem lâminas foliares bastante aveludadas, bastante mesmo. Caules e galhos novos também são bastante aveludados. Plantinha bastante incrível aí. Outra mirtácea. Até tenho brincado com o Marco Lacerda que um dos refúgios possíveis a essa crise drástica climática é o meio da mata, Mata Atlântica e tal. E é bom que eu já estou aprendendo a identificar variedades e espécies aí comestíveis, né? Óbvio que é uma brincadeira, algo meio lúdico, contudo é interessante aos poucos ir agregando conhecimento sobre frutíferas nativas muito ricas, muito saborosas e que o mercado em si pouco conhece, mercado internacional inclusive. Destaquei bem recentemente a Dioscórea também, vejam só como ela avançou agora neste período de calor e umidade, né? Em clima ideal ela cresce bem rápido, sai do seu estado de dormência profundo, né? E Dioscóreas em geral são também espécies que coabitam e convivem muito bem com as nossas aráceas, tá? Você que assim como eu tem como carro-chefe a arácea e vez ou outra tem interesse de colorir aí com outras famílias, espécies, gêneros, eu estou dando exemplos aí interessantes, tá? Ou pelo menos que coabitam aqui a minha florestinha. Tal qual aqui, a Leccanopteris sinuosa, vira e mexe eu trago dela, é uma samambaia formiga. As samambaias formigas, as Leccanopteris, são plantas muito interessantes, com uma estética muito bonita. Talvez a sinuosa seja mais feinha, a menos cativante em estética, mas não deixa de ser uma Leccanopteris. Peperômias também, sempre legal ter. Para quebrar um pouco com a monotonia das aráceas, se é possível dizer que existe uma monotonia com folhagens tão diferentes assim, mas eu gosto de ter algumas outras
famílias, gêneros e espécies aqui. Claro que eu sempre destaco as begoniáceas, família, quando possível, né? Essa aqui é uma SP, não se sabe se é híbrida. Begônia nelumbifolia, Begônia paulensis, muito legal. Mostrei recentemente também, dei bom destaque na Begônia ferox. Carinhas aí convivem muito bem também com as nossas aráceas. Oias, em geral, também curtem bastante o microclima destinado às aráceas. Essa aqui é pelúcida, frente e verso, lâmina foliar. Aqui a gente tem uma Pseudorhipsalis amazônica, que nunca floriu no contexto, tá? Muito provavelmente porque falta uma luz. Tá bem túrgida assim, tá bem cheia de água. Em termos de folhagem tá bonita e tal. Rhipsalis, Pseudorhipsalis. Algumas euforbiáceas de floresta úmida. Como este carinha aqui. Sempre destaco quando possível. Muito vistosa lá no sítio Roberto Burle Marx. Plantinha linda. Uma árvore, na verdade. É uma euforbiácea. Outra euforbiácea também, jatrófa, podagrica. Plantinha legal, ela é também caducifólia. Entra em dormência profunda aí em períodos mais frios e volta em períodos mais quentes. Muito bacana. Tillandsias também, nesse mesmo contexto, é bastante apropriado para a gente cultivar e ter. São microclimas semelhantes, são as tais das air plants, né? Então é bom fazer uma molhadeira aí de tempos em tempos. Tem gente que retira as tillandsias e submerge aí por meia hora na água, uma vez por semana, enfim, tem vários modos de cultivo. No meu caso aqui, a estufa úmida vai liberando umidade no ar para ela periódica. E de tempos em tempos eu só adubo com Monstera Lab, que tem sido ultra eficiente. Para curiosidade apenas, essa aqui é uma arácea, tá? Do gênero Asterostigma, lembrei, não sei qual que é a espécie. Ela é caducifólia também, ela é sazonal e volta aí quando começa a esquentar e chover. Não deu flor, não deu inflorescência ainda, mas já é a terceira ou quarta aparição dela aqui em períodos de primavera e verão. Asterostigma, SP. Drinária, outra samambaia. Este indivíduo aí do meu querido amigo Ricardo, da Platicetaria Santa Fé. O ambiente aí eu acho que não tá ideal para ela, tá? Muito provavelmente está com excesso de água, embora a samambaia adore muita água. E talvez eu tenha que tirar daqui. Basicamente isso. Disquidias também. Um gênero interessante para a gente conhecer e explorar em contextos e microclimas úmidos, assim, quentes, úmidos. Dicorissandra leucophthalmus. Era para ser caducifólia, tá? Mas desde que chegou aqui nunca parou de crescer. Fica aqui na estufa úmida. É uma espécie também adquirida com o sítio e jardim, com Marco Lacerda. Eu acho ela bem interessante, bem bonita. Gera um contraste estético muito agradável em meio às folhagens das aráceas, tá? Recentemente o amigo André da Vila Verdes notou aí em algum registro fotográfico, em alguma passagem de vídeo, ficou super interessado por essa espécie. Gênero de Corissandra também traz aí variedades de subbosque muito legais, tá? Muito legais mesmo. E realmente nunca entrou em dormência, libera rizomas e tal, tá? Bulbos.
Dicorissandra leucophthalmus. Tá aí sobre o vaso do belíssimo e bonitão Anthurium SP Alto Fluminense, que na fase aqui de expansão tá com as orelhas caídas. E por fim, para concluir aqui o episódio de hoje, meus queridos plantoides, apresentando aí variedades de plantas que coabitam, coexistem com as minhas aráceas, né? Meu carro-chefe. Não posso deixar de falar das carnívoras, né? Carnívoras quais? Nepentes principalmente. Acertei o ponto aqui e as variedades aqui estão trazendo muitos assídios. Praticamente uma sequência ininterrupta de assídios. Isso aqui acabou de formar ou ainda está em formação. Estou rustificando, algumas estão sentindo mais sofrência aqui, com calor intenso que bate ao meio-dia aqui, tá? Alguns pecíolos transformados queimaram aqui. Já os pecíolos com assídios estão persistindo muito bem e começou. E vamos ver então se eu consigo rustificá-las aqui sem precisar colocar sombrite no verão. Vamos ver, né? São testes aqui, as plantas estão se desenvolvendo, as carnívoras, outra Rhipsalis também aqui se desenvolvendo, mesmo com esse solão.